Grupo Esparrama nasceu em 2012. Nosso primeiro espetáculo estreou em 2013. A gente se aventurou numa ideia que a gente se apaixonou desde o começo, que era de fazer um espetáculo na janela de um apartamento que fica de frente para um viaduto, conhecido como Minhocão. A partir desse primeiro espetáculo, veio o desejo de continuar com esse trabalho na janela. O Minhoca na Cabeça é a história de uma menina que chega do interior e se depara com essa cidade grande. Então, ela tem todas aquelas questões na cabeça, que cidade é essa, é perigoso, não é, eu tenho medo de conhecer a cidade, tenho medo do que eu vou ver lá fora. E aí ela encontra personagens que a encorajam a sair. No final do espetáculo, eles montam um grande barco em cima do Minhocão. Eles levantam a vela, olham para o horizonte e gritam: navegar! E aí as perguntas que ficaram desse processo, desse espetáculo pra gente, foi: navegar para onde? Que cidade é essa? O que essa menina vai encontrar? Essa cidade está preparada para a criança? São questões que levaram a gente para essa pesquisa do navegar. Então, nossa pergunta principal era: qual era o imaginário da criança sobre a cidade? A gente não podia chegar na criança e fazer essa pergunta de forma literal. Então a gente foi criando estratégias de como é que então a gente poderia chegar até essas crianças e encontrar essas pistas do que elas pensam, ou de como elas imaginam, ou de como elas se relacionam. A gente estava buscando estabelecer um diálogo com as crianças. E qual é a dificuldade de estabelecer um diálogo? É entender qual é o espaço da fala do outro e o espaço da minha escuta, qual é o espaço da minha fala e o espaço da escuta do outro. Tu vem depois do dever, estudo certinho pra você aprender, direito de ter educação, vem da dedicação. Esse é o lugar que a gente não está encontrando hoje, nem com os adultos, nem entre nós, e muito mais difícil com as crianças, porque geralmente a gente se coloca num lugar de hierarquia com relação a ela. Que personagem é esse que vai se encontrar com essas crianças? Então, os acadêmicos, um pedagogo, ou até mesmo um grupo de artistas que queira investigar, até a gente chegar num ponto que foram os brincantes. É um estado em que você acessa, em que você fica muito próximo ao entendimento, lógica e criatividade da criança. Para isso, a gente teve a ajuda da Laila Sala, que é a coordenadora pedagógica, que foi provocando a gente a entender um modo de fazer essas escutas, não só como um pesquisador ou como um educador que vai aplicar uma oficina. Durante as nossas reuniões, a gente tinha uma preocupação em tomar um cuidado em que a gente não direcionasse o que viria das crianças, né? E também não fantasiasse muito no sentido de ser fantasioso mesmo, de imaginar, eu vou escutar isso, cidade é isso, o que eu acho da cidade é tal coisa. Acontecendo assim, a gente estava lá brincando, de repente vieram dois homens no meio do jogo, de terno, tal, falando em celular, vieram com um papel dizendo que a gente está proibido de brincar na cidade. Qual é a lei que impede nós brincar? Que vocês disseram que nós não poderíamos brincar. Semana passada foi construída uma cidade. Isso está correto? Preste atenção, meritíssima, por favor. Senhor Nicolas, o senhor poderia me citar algumas coisas que tinham nesta cidade? A criança não entende o que é certo, então ela o tempo inteiro está rompendo certezas. E o palhaço também joga nesse lugar de romper certeza o tempo inteiro. Essas brechas que são criadas nesse rompimento fazem nascer a possibilidade do novo efetivamente. Para cada espaço que a gente foi, para cada grupo de criança, a gente inventava uma história, uma historinha, e era essa história que conduzia as nossas relações com essas crianças. Quando crescer, vocês vão ser visitantes? Sim. E o que é um visitante? É uma pessoa que visita uma sala. Na EMEI Gabriel Prestes, a gente foi como visitadores. Tínhamos um barco quebrado e perdido no meio da cidade e estávamos procurando consertadores. Todas as crianças, as de 6 anos que nos ajudaram, eram especialistas em consertar barcos. Pra onde que
a gente tá indo? Na Lord Palace, os nossos personagens se perderam pela cidade e nós fomos com todos esses personagens procurar ajuda para encontrar e refazer esse trajeto, esse mapa também da cidade junto com essas crianças. E no Céu Heliópolis nós fomos como construtores a fim de fazer uma cidade nova e precisávamos de ajuda para entender por onde a gente começa para fazer uma cidade nova. O que tem que ter? Se a gente fosse mudar a que a gente tem hoje, para onde a gente mudaria? E as respostas foram as mais fantásticas, as mais incríveis. Essa escola aqui é diferente, ela não tem nada de isso. No meio das experiências, a gente se deparou com um lugar que a gente chama de espaço de jogo. E ele foi imprescindível para fazer essa vivência. O espaço de jogo, ele é um lugar onde, através das brincadeiras, através desse convite para a fantasia, a gente abaixa a nossa bola de faladores, né, de formadores de opinião do adulto, e tem de fato uma escuta. Então a gente estabeleceu esse espaço do jogo, que é um lugar onde nós e elas conseguimos ser iguais e, portanto, conseguimos falar e escutar e criar coisas a partir disso. A gente chegou em lugares muito interessantes nesse projeto. O projeto Navegar nasce agora com essas escutas e dessas escutas abre espaço para outras possibilidades de ação do Grupo Esparrama. Aí vão vir exposição, vai vir a montagem de um novo espetáculo e vai vir algo que para a gente é muito mais importante do que tudo isso, que é a possibilidade de se entender quanto agente efetivo no pensamento de uma cidade educadora. A gente nessas ações estabeleceu relações como artista, entre nós e espaços educativos, tanto formais quanto informais, que deram para a gente a dimensão real do que é a possibilidade da construção de uma cidade educadora, o que para a gente já é o maior fruto desse projeto.